Imagine-se deitado, o quarto silencioso, a luz suavemente apagada, e sua mente pronta para uma longa viagem. Não uma viagem agitada, nem veloz, mas uma travessia calma, como uma carruagem romana, movendo-se devagar pelas pedras lisas da estrada. Hoje, vamos voltar no tempo. Roma, mas não a Roma dos imperadores em seus momentos de glória, nem das batalhas nos anfiteatros, ou dos grandes discursos no Senado. Você está prestes a passar algumas horas em um lugar cheio de ecos, colunas e passos antigos. Não, hoje, você será apenas você, uma pessoa comum, em um dia absolutamente comum, vivendo em uma cidade onde o pão ainda era assado em fornos de pedra, e os anúncios eram pintados nas paredes. Feche os olhos se quiser, respire devagar. A cidade de Roma está despertando. A luz do amanhecer é pálida, filtrando-se por entre as ripas da janela de madeira mal ajustada. Você se encontra deitado em uma superfície dura, menos uma tábua simples, coberta por um cobertor de lã áspera. E é sua cama. No terceiro andar de Mansula, uma construção de vários andares feita de tijolos e madeira, que abriga dezenas de famílias como a sua. A cidade ainda cochicha, mas você já ouve os primeiros sons. O rangido de uma carroça puxada por mulas, o chamado distante de um padeiro, anunciando que os pães estão prontos. Um cachorro late. Um vizinho tossica atrás da parede fina de madeira. Sua barriga ronca. O teto é baixo, e o cheiro predominante é de poeira, fumaça, e um leve aroma de azeite guardado, o único luxo. No térreo, uma vizinha já está acendendo a fogueira no pátio comum. As crianças ainda dormem. O ar da manhã é fresco, mas não frio. Um jarro de cerâmica com água menos morna, talvez menos, e uma tigela de madeira que você usará para se lavar, jogando a água do jarro nas mãos e depois no rosto. Há pouco espaço no cômodo, talvez 2 metros de largura, talvez 3. A rua lá fora começa a tomar vida. Você desce a escada estreita, cuidadoso menos as tábuas rangem. E é fácil escorregar com os pés descalços. A comida é quente, salgada, e com cheiro de alho e ervas. E ali, sentado em um banco de pedra, você escuta os rumores. O imperador vai construir algo novo. Alguém foi preso por furtar um anel de ouro. Um novo espetáculo está marcado para o próximo mês. A maioria dos dias é assim. O tempo passa ao ritmo do sol. O vapor envolve os corpos, os homens conversam devagar, limpam a poeira do dia. Há algo quase mágico nesse calor constante, no som da água correndo e no eco suave dentro das paredes. As ruas são barulhentas, cheias de vendedores, crianças correndo, soldados em marcha, e senadores em liteiras sendo carregados com solenidade. Você pega uma moeda de bronze e segue para o mercado, sem saber que está vivendo em uma das metrópoles mais fascinantes da história humana. E ainda assim, para você, é só mais uma terça-feira qualquer. Um pouco de mingau de cevada para o jantar, talvez um figo seco. Lá fora, as tochas se acendem e os sons da cidade diminuem. Os cães se recolhem. Os passos se tornam raros. O padeiro coberto de farinha nem precisa perguntar o que você quer. Vamos visitar um homem cujo dia nunca foi comum. Ele te entrega um panis quadratus ainda soltando vapor. Você o envolve num pano e o leva de volta para casa, partilhando com a família um café da manhã simples, pão, um pouco de queijo salgado e talvez um punhado de azeitonas, se for dia de sorte. O cheiro do forno, reconfortante pão fresco, ainda quente. Amanhã continua. Seu trabalho pode ser em uma oficina de couro, em uma padaria, em uma tinturaria, ou carregando jarros d'água pelas ruas, mas para ti, é só mais um dia. Você talvez vá até o Thermopolium, onde pode comprar um ensopado simples, servido em uma tigela de cerâmica. Mais tarde, talvez você visite as termas, não as mais luxuosas, mas as acessíveis. O sol começa a descer. De volta em Sula, você sobe mais uma vez a escada, agora com passos mais lentos. Você deita outra vez. E ali, entre o cheiro de azeite e fumaça, com os ruídos distantes de uma cidade viva e eterna, você cai no sono. Agora que conhecemos o ritmo tranquilo da vida comum, talvez possamos subir algumas escadas não de madeira, mas de mármore branco. Quando estiver pronto, seguiremos adiante, rumo à história de Augusto, o primeiro imperador de Roma.
Imagine agora que você está em outro quarto, mas este é muito diferente. Ele é amplo, arejado, com colunas de mármore brancas, que refletem suavemente a luz do amanhecer. Embora o mundo o conheça melhor por outro nome, Augusto, o primeiro imperador de Roma. No canto, uma mesa com pergaminhos cuidadosamente enrolados. Um escravo entra silenciosamente e derrama água morna numa bacia de bronze e prepara o dia. Este é o início de mais um dia na vida de Gaius Octavius. Mas ele nem sempre foi imperador. E sua história não começa com trombetas ou glória. Começa com silêncio, cautela e paciência. A juventude de um sobrevivente. Octávio cresceu longe do centro do poder, observando, escutando. Seu pai morreu cedo, e sua mãe, a tia, era conhecida por ser rígida, cuidadosa e profundamente conectada às tradições romanas. Augusto nasceu em 63 a.C., em uma casa modesta em Roma. Seu nome de nascimento era Gaius Octavius. Era um garoto franzino, com saúde frágil, criado em meio a uma cidade em constante agitação. Era sobrinho neto de Júlio César. Mas isso não significava muito no começo. Em vez de confrontar, ele se aliou inclusive com aqueles que haviam ajudado a matar seu tio. Marco Antônio, seu maior adversário, se entregou à sua própria ruína no Egito. Ao lado de Cleópatra, esperou, estudou, sorria enquanto seus inimigos lutavam entre si. Durante a adolescência ele estudou retórica, história e as sutilezas da política, mas sendo quieto, quase invisível. Enquanto outros meninos queriam fama nos jogos ou glória nas batalhas, Octávio queria entender como o mundo funcionava. E então, veio o dia da notícia. Tornava-se seu filho adotivo, herdeiro legal e alvo de muitos. Júlio César, o homem mais poderoso de Roma, fora assassinado e inesperadamente deixara um testamento. Nele havia o nome Gaius Octavius. O jogo da paciência. A partir daí, a vida de Octávio, agora chamado Caio Júlio César Otaviano, se transformou, mas não da noite para o dia. Legado silencioso criou uma imagem de um líder austero, devoto dos deuses, protetor das tradições, e assim, manteve-se no poder até os 75 anos, uma longevidade impressionante em seu tempo. Roma era um campo de intrigas. Havia guerras civis, traições, alianças frágeis, mas o jovem herdeiro não agiu com força bruta. Ele usou outra arma, o tempo. Em vez de marchar, ele negociou. Gradualmente, tornou-se indispensável. Um por um, seus rivais caíram. E quem mostrou que, às vezes, o mais perigoso entre os homens não é o mais barulhento. Otaviano voltou para Roma, silencioso, firme e vitorioso. O imperador, que não queria coroa ao Senado, grato por uma aparência de estabilidade, deu a ele o título de Augusto o Ilustre. Ele aceitou, com modéstia cuidadosamente ensaiada. Augusto não se proclamou rei. Não vestia ouro exagerado. Não gritava ordens. Ele falava baixo e escrevia leis. Reformava o exército. Reconstruía templos. Seu poder era absoluto, mas sutil. Ele controlava tudo, enquanto fingia que não controlava nada. Durante décadas, governou Roma com uma combinação de propaganda, vigilância e tranquilidade. Na noite de sua morte, Augusto teria dito: "Encontrei uma cidade de tijolos, deixo uma cidade de mármore", mas talvez seu verdadeiro legado seja mais invisível que o mármore. Foi ele quem moldou o império. Quem desenhou a ideia de Roma eterna é o que espera. Com isso, encerramos nosso encontro com o homem que reinou sobre o mundo com mãos discretas e olhos atentos. Agora desceremos das alturas do poder para os corredores empoeirados da arqueologia. Vamos visitar um espaço muito diferente. Um lugar onde a vida comum deixou marcas ocultas, camadas por debaixo da terra. Prédios que foram lares, depois ruínas, depois os segredos. Prepare-se para descobrir os mistérios das insulas, os antigos edifícios residenciais de Roma. Roma foi construída e depois reconstruída. Incontáveis vezes, cada camada da cidade antiga repousa sobre outra. As pedras de uma casa se tornam a base da próxima. As paredes de uma taverna se transformam em fundações de igrejas. E embaixo de tudo, dormem as insulas, e você se lembra delas. Aqueles edifícios simples, onde viviam pessoas comuns, feitos de tijolos, madeira
e argamassa. Muitos desabaram com o tempo, outros foram consumidos por incêndios, mas alguns ainda estão lá, escondidos, prédios de vários andares, que podiam abrigar dezenas, às vezes centenas de pessoas. Famílias dividiam espaços minúsculos. Os andares superiores eram os mais baratos e os mais perigosos. E são esses os lugares que os arqueólogos procuram. Nem luz suficiente, os tetos eram baixos, os incêndios eram frequentes, desmoronamentos comuns. O que é uma insula? Pense nas insulas como as moradias coletivas da Roma antiga. Arqueólogos começaram a encontrar resquícios. Um pedaço de mural pintado com pigmento vermelho, um piso de madeira carbonizado, uma tigela rachada com marcas de uso. As escadas ainda estão lá, os corredores, as janelas estreitas, as lojas do térreo. Lajes inscritas com nomes de inquilinos. Não havia encanamento nos andares de cima. Mas mesmo assim, essas estruturas eram o lar da maioria da população urbana, e durante muito tempo pouco se soube sobre como realmente viviam seus moradores. Até que começaram a escavar, que se preocupavam com o preço do azeite, com as goteiras no teto, com os sapatos dos filhos, descobrindo o passado sob a terra debaixo de igrejas medievais, atrás de paredes de palácios renascentistas, nos subsolos de Roma moderna, mais debaixo dela, a outra Roma, mais quieta, mais escura e cheia de pequenos mistérios. Algumas insulas foram preservadas em lugares como Ostia Antiga, o antigo porto de Roma. Ali, o tempo parece ter parado, dinheiro e tempo. Mas desta vez, para os andares mais altos da sociedade romana, uma delas encontraram restos de uma taberna, copos, jarras, até restos de alimentos queimados no fundo de potes. Um vestígio claro, ali pessoas riam, conversavam, comiam, viviam. Em outra, o que parecia ser um lar de uma família simples. Um espaço dividido por cortinas, restos de brinquedos de barro e uma inscrição na parede, feita com carvão, um nome, talvez, de uma criança. Esses achados não falam de imperadores, falam de vidas anônimas, silenciosas, de pessoas que nunca imaginaram que um dia seus pratos quebrados ou suas inscrições simples seriam estudadas com reverência. Uma Roma silenciosa, algo profundamente reconfortante em saber que, mesmo há 2000 anos, pessoas comuns viviam suas rotinas, e que mesmo sem grandes feitos, elas deixaram marcas. Hoje a cidade moderna segue seu ritmo, buzinas, turistas, vitrines iluminadas. É nessa quietude que mora o encanto da arqueologia. Encontrar, entre pedras e poeira, os fragmentos do que um dia foi apenas um lar. Agora, com as mãos ainda cobertas de terra imaginária, e a mente cheia de vozes que já se calaram, vamos subir mais uma vez. Vamos descobrir como viviam os que tinham poder. Agora feche os olhos mais uma vez. Você já não está na insula apertada, nem nos becos úmidos de Roma. Você acorda em um leito largo, envolto em tecidos finos, num cômodo decorado com afrescos pintados à mão. O chão é coberto por mosaicos. Os perfumes das flores do jardim chegam até você com a brisa da manhã. Você é um patrício, um cidadão da elite romana lento. E seu dia será, talvez com o toque suave de um escravo trazendo vinho diluído, tâmaras e pão com mel. O jardineiro molha as plantas. O escriba lê em voz baixa as últimas cartas recebidas. Há uma bacia de mármore ao lado da cama para lavar o rosto. Um escravo penteia seus cabelos. Outro ajusta sua túnica. As manhãs de um patrício, você não acorda ao som da cidade. Acorda quando quiser. Enquanto isso, nos fundos da casa, os cozinheiros já preparam o almoço. Você caminha até o peristilo, o pátio interno rodeado por colunas. Ali, o sol toca suavemente a água da fonte. Talvez leia um pouco, ou discuta poesia com um amigo. Você não trabalha, ou pelo menos, não como os outros. Você age na política, oferece apoio a candidatos, escreve discursos, recebe visitantes. No átrio da casa, clientes se alinham para falar com você pedindo favores, empréstimos, promessas, e você os escuta calmamente, sem pressa. O almoço e a cesta o prandium. O almoço é leve, frutas, ovos, queijos, um pouco de peixe, e observa. Depois o silêncio a cada sorriso, a política, a cada gesto,
uma mensagem. A luz das tochas bruxuleia nas paredes vermelhas e douradas. Você retorna ao seu quarto. Os escravos fecham as janelas. A noite se instala, o calor do dia convida ao repouso. A casa permanece fresca por causa da arquitetura engenhosa, janelas altas, paredes grossas. Você reclina em um sofá, como manda o costume, e os pratos começam a chegar: figos, ostras, aves exóticas, pines, com ervas morros, perfumadas. Em Júpiter, em Marte, em Fortuna, você deita em uma lectus, sob uma sombra agradável. Talvez durma, ou apenas fique ali ouvindo os sons do jardim. O tempo passa, os prazeres da tarde ao entardecer, chegam os convidados, e hora da cena, o jantar principal. Os cômodos são iluminados com lâmpadas a óleo. O cheiro de especiarias e vinho doce enche o ar. Músicos tocam harpas discretamente. Um poeta recita versos. Um filósofo comenta algo sobre a virtude. Mas tudo é suave, controlado, elegante. Você bebe vinho lentamente. Essa é a vida de quem está no topo. Um desfile de delícias. Honras, mas também vigilância. Uma noite sem urgência quando os convidados partem. Os corredores da casa ficam mais silenciosos. Enquanto você se deita, talvez pense nos deuses, ou talvez só pense em nada. Amanhã, outro dia começa, e Roma continua, como sempre. Hoje você caminhou por uma Roma que não se vê em filmes. Uma Roma de passos suaves, de conversas baixas, de jantares prolongados e paredes finas. Conheceu a dureza das insulas, a calma controlada de Augusto, o segredo sob a terra, e a elegância quase entorpecente dos salões patrícios. E mesmo que o mundo tenha mudado, há algo nesses ritmos antigos que permanece. Porque no fundo todas essas vidas comuns ou poderosas foram feitas dos mesmos ingredientes: tempo, rotina, esperança e sono. Agora, é hora de você também fechar os olhos. Você não está mais nas ruas de Roma, e até a próxima viagem no tempo. Está seguro, quieto e distante dos ecos do passado.